O brasileiro é bom. O homem brasileiro é bom. O Gilberto Freire vai dizer, é a maravilha da miscigenação. O único lugar no mundo em que se misturou os povos de um jeito tão maravilhoso. O Darcy Ribeiro vai dizer que tomara que dê certo. Tomara que esse país consiga, porque é a maravilha do mundo ocidental. A nova Roma, a nova nação. Só falta tecnologia e ajeitar umas coisinhas e nós vamos dar certo. É uma beleza esse país. O homem brasileiro é bom. Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, antropólogos famosíssimos, brasileiros, otimistas. Eu não sei. Quer dizer, eu sei. O homem brasileiro é mau. O homem brasileiro é mau, é um pecador mau. Como é o Yankee, desculpem os Yankees aí, como é o francês, como são os russos, mas a nossa maldade é o que me interessa agora no momento, não tem para mais ninguém por enquanto, só para brasileiro. O homem brasileiro é mau, ele veio para o paraíso e trouxe o pecado, amaldiçoou o paraíso, e com o suor do índio e do escravo e o sangue deles, construiu a nação. E a mulher que tinha que dar o seu desejo para o seu marido, não deu só o desejo, ele oprimiu, ele destruiu a mulher. E esse homem brasileiro conseguiu repetir a tragédia de Gênesis 2 e 3 nesse paraíso, nesse lugar tão bonito aqui. Os portugueses vieram para cá. Eles foram uma das primeiras nações da Europa, os portugueses e os espanhóis, a Península Ibérica, uma das primeiras nações da Europa a se unificar como uma nação forte. Porque o período anterior de feudos e de pequenos reizinhos se combatendo, durou muito tempo em outros países. Na Alemanha demorou muito, mas a Espanha e Portugal foram os primeiros. E foram nações construídas em cima da escravatura, do tráfico de escravos. E quando os portugueses vieram para o Brasil e acharam o Brasil em 1500, essa é a história oficial, eles já eram uma nação escravocrata que sabia muito bem discriminar os mouros e os judeus no interesse do catolicismo dominador. E a religião católica que foi trazida para esse país naquela época não trouxe solução. Na verdade, trouxe o problema. E o problema persiste até hoje. O homem brasileiro é um pecador mau. E o catolicismo, com a sua religião podre, desculpem os católicos presentes, eu fui católico, debilitada, não ajudou esse país a melhorar. E eu vou fazer duas coisas. A partição dessa palestra é a seguinte: eu quero tratar um pouco de uma coisa desagradável. Como nós chegamos nisso? Como é que é essa formação da consciência brasileira, da masculinidade brasileira, via catolicismo romano? E depois eu espero trazer um pouco da solução. Eu acho que é pouco a solução, porque são 500 anos de estrago, fundamentados em mais de 500 anos de Idade Média, de destruição do cristianismo. Mas nós temos uma solução, sim, rápida na Escritura, que eu espero, pelo menos, poder mostrar um pouquinho para nós hoje. O que o catolicismo trouxe para o Brasil? Pensa no o que é o maior ideal do católico romano? Virgem Maria. É isso mesmo. Virgem Maria. As duas coisas mais importantes do catolicismo, o que é? Virgindade e maternidade. E Maria tem os dois. Virgem Maria. Eu não sou Virgem Maria. Então eu sou um porco que procura tudo que é mulher. E às vezes até outras coisas. É assim que pensa o homem brasileiro educado pelo catolicismo. Você é Virgem Maria? Não. Então você é um porco. É o que sobrou. Eu não sou. Homem não dá para ser virgem. Homem não fica virgem. Homem é selvagem. Homem tem que ter. Não dá para ser religioso. Se é para ser virgem, se é para ser mãe, eu não consigo. Quer dizer, alguns parecem que são mãe, mas nunca sai nada. Então,
O ponto é que não dá para ser religioso. Os dois ideais maiores do catolicismo, virgindade e maternidade, não são acessíveis a ninguém aqui no Enoque. Talvez as cozinheiras, mas o resto não. É por isso que o moço namora aquela moça e está doidão por ela. E ele casa e eles começam, e a vida sexual é boa no começo, aí nasce o filho. Aí ela vira Virgem Maria, porque ela é mãe do filho dele. E agora ela divide um pouco, e ele fala, eu não vou ficar tocando a minha mulher. Ele é a Virgem Maria, ele vai para a prostituta. E fala, eu respeito a minha mulher. Eu não faço com ela as coisas que eu faço com aquela mulher lá fora. Aquela mulher não vale nada, eu pago e acabou. A minha mulher é a Virgem Maria. Eu trato ela de, ô mamãe, tudo bem? Papai chegou. Você já pensou o que papai e mamãe estão fazendo no quarto? Não penso nisso, não. Virgem Maria. O ponto é que nós estamos com essa imagem de virgindade e maternidade. E não tem religião para homem. É por isso que os padres usam saia. Eles são meio mulher. É verdade. Eles são virgens. Não são, né? Mas deveriam ser. Deveriam ser. E aí o que acontece? Acontece que o homem brasileiro vira o que ele é. Mas espera aí. E Cristo nessa história? Onde é que veio? O Cristo que os portugueses trouxeram é um Cristo distante, que nem aquele lá do Rio de Janeiro. Você olha, está lá em cima do morro, bem longe. Assexuado. Já viu aquela imagem de Jesus assim, naquela foto? Não é foto, né? A mãozinha dele, ele não parece que é homem, não. Né? Não parece que é homem, não. Não tem traços de homem. Às vezes tem traços até de mulher. Se não fosse o nariz angulado, né? Pareceria uma moça, com aquele cabelo bem penteado. Não parece, não. Não tem Cristo no catolicismo. Tem Maria. Mas Maria não presta para mim. Então cai na gandaia o homem. E a mulher é Virgem Maria. Dom Pedro I era um típico brasileiro. Quem foi Dom Pedro I? Independência ou morte, conversa mole. Ele estava na casa de uma senhora lá, no caminho de Taubaté, viu? E as coisas foram bem diferentes. Era um bagunceiro. Ele andava em cavalos, mas ele era um garanhão. E é o brasileiro típico. Porque assim vieram de Portugal, com esse sangue, aquela nobreza podre portuguesa, trouxe essa podridão para nós também, ensinados pelo catolicismo. Mas não é só nos ideais, não. Nas representações. Alguém já viu aquela estátua chamada Pietà, do Michelangelo? Ela não é do Brasil, ela é lá da Itália, de mármore. Viu a estátua? É Jesus no colo, morto nos joelhos de Maria. Uma estátua belíssima de Michelangelo, mas é isso que é. Qual é a representação de Maria no Brasil? Vitoriosa. Ela é a mãe que passou o parto, doeu, mas venceu. Ela é a mãe dolorosa, cuja espada penetrou o coração, mas ela resistiu. E quem é Jesus? Ele é um morto. Ele é um cara que está arrebentado. Eu lembro que quando eu era católico. Hoje, sexta-feira, eu ia para a igreja católica. E tinha lá num vidro o corpo de Cristo arrebentado. Quem já foi ver uma coisa dessas na igreja? Você lembra? Eu era criança. A altura daquela mesa era aqui o meu nariz. Mas eu vi aquele quadro, era quanto sangue no joelho, quanto sangue da ferida, quanto sangue na cabeça. E quando eu olhava aquele crucifixo no altar-mor, quanto sangue, coitado. Ah, que dó que dá de Jesus. E a Maria está lá, firmona. Eu estava viajando para cá, na rodoviária, naquelas paradas, né? Toda parada tem aquela monte de porcaria para vender, né? Bolacha, R$10 o pacotinho, né? Aquela coisa. E um monte de Virgem Maria. Um monte de Virgem Maria. Não achei um Jesus, mas eu podia comprar um monte de Aparecida. Quantas eu quisesse. Todos os tamanhos. Nas representações, Maria é a vitoriosa. Viu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Quem viu aquele filme? Deixa eu ver. Nós vimos até no Enoque. Já viram. Me impressionou a Maria. Jesus, ele sofre, ele tem aquela cara de, coitado de mim, aquele ator parece que sofre até quando está andando na rua, você pode ver a cara dele, ele é um sofredor, que é corintiano, mas assim,
Bom, deixa eu estudar. Mas o ponto é que o cara, mas a Maria com um olhar, ela dá segurança para Jesus. Ele cai, ela olha para ele, ele consegue força. A Maria perdoa o Pedro. Pedro vem chorando para Maria, e Maria põe as mãos sobre ele e perdoa ele. Maria é a grande daquele filme. Aquele filme é baseado numa mulher da Idade Média, né? Que escreveu aquela história. O Mel Gibson só adaptou e pôs na tela do jeito que quis. Mas o ponto é que é a Maria do catolicismo, vitoriosa. E quem é Jesus? Sofredor. Quando a arte brasileira começou, estava na Europa o período barroco. O barroco, a arte barroca, é a arte que os portugueses trouxeram para cá. Depois veio o rococó, o Aleijadinho, esculpia aquelas estátuas lá em Minas Gerais, já no estilo rococó, uma evolução do barroco. Mas as representações preferidas, tem 3 fases da vida de Cristo: o começo, infância, o meio, o ministério, e o fim, a paixão. Eles preferiram sempre representar Cristo na paixão. Sempre. Cristo, a maior parte das estátuas, a maior parte das grandes esculturas, das gravuras de Jesus, é o Cristo sofredor. Até a estátua do Aleijadinho, de Jesus sofredor, é impressionante. Os traços dele são de um nobre europeu, mas a agonia impressiona. Porque esse é o Cristo brasileiro. Um Cristo morto. Às vezes ele é um nenê, né? Mas ninguém respeita esse nenê. Não tem. O que isso fez na alma do brasileiro? O brasileiro vive o que os antropólogos chamam de cultura trágica. Cultura épica é aquele que vai vencendo. O Brasil é cultura trágica. Em 1952, Maracanã, o que aconteceu? Ninguém entende como é que os caras conseguiram virar. Como é que nós temos sempre o melhor time e apanha sempre no jogo que não pode? Está no sangue do brasileiro não terminar o serviço. Vai dar errado. Estou dizendo para você. Nossa cultura é cultura trágica. Nós achamos que a coisa é boa, vamos indo, mas não vai dar. A gente sabe que no fim, a gente morre. Pagador de Promessas, grande filme, morre no fim. Talvez o Tropa de Elite é uma diferença. É um filme já no espírito mais agressivo. O mocinho no fim dá um tiro na cara do traficante, mas o mocinho é um bandido. É o policial, chefe do BOP, né? Arrebenta a cara do bandido que fez mal para o amigo dele. Mas é isso. A nossa cultura, mesmo quando faz a exceção, é trágica. Grandes heróis. Nunca um presidente morreu na posse, coitado, Tancredo Neves. Ayrton Senna, herói nacional, se esborrachou lá no meio do jogo. Mas o que é isso? É nosso sangue. Nós vivemos de um Cristo derrotado. O nosso Cristo não é vitorioso. O Cristo da cultura brasileira é um Cristo que morre na sexta-feira da paixão e não ressuscita no domingo de aleluia. Ninguém lembra do Cristo. Quando lembra, ele é transparente, que nem aquela pintura do Salvador Dalí. Ele é transparente que nem o filme do Mel Gibson, que ele aparece rapidamente, mas é transparente, não existe. Fica Maria, a mãe vitoriosa que venceu o parto. Por isso que a nossa cultura é tão fraca. O brasileiro é bonzinho, negocia a coisa. Será que é bonzinho ou é fraco moralmente? Na Península Ibérica, como a instabilidade era grande, ora o senhor era mouro, ora era cristão, os portugueses aprenderam a mudar de bandeira rápido quando mudava o vento da religião. E esse jeito é o jeito. Brasileiro não briga. Brasileiro é malandro. Brasileiro é covarde. Brasileiro não briga. Briga sim. Uma hora ele põe a cruz, outra hora ele põe o arcabuz. Uma hora ele fala de carinho, outra hora ele fala de escravidão. O senhor da senzala passava a mão na cabeça dos seus negros e tratava eles bem. E depois mandava bater sem dó e sem piedade. Como é que pode as duas coisas ir junto? É assim que ele é. Fraco. Não tem força para segurar princípios. Porque o Cristo é fraco. É um Cristo derrotado. E aí, a tentativa é de achar que a mulher é forte. O Erasmo cantou 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Entregou os pontos. O homem não tem força. É a mulher que tem força.
uns querendo mamar, outros querendo outra coisa, mas não quer, né? Não tem nada. O homem não tem força nele mesmo. É o profeta do Brasil. Ainda se você pegar um ensino, fica pior. Tem um tal de Afonso Liguri, que ele é lá, Península Ibérica também, que ensinou, ele teve uma visão. Ele está sendo canonizado faz anos, né? Vai devagar porque ninguém defende muito ele, mas ele tem uma visão. Ele viu uma escada que ia para o céu, ele começou a subir essa escada, aí estava difícil essa escada, quando ele olhou para cima, tinha o rosto severo de Jesus olhando para ele assim, ele ficou desanimado, ele foi para trás e desceu. Depois ele achou outra escada, começou a subir, essa escada era fácil e era tão tranquilo, subiu e olhou, tinha o rosto de Maria lá, tão bonitinho, né? Acolheu, Maria recebeu, levou para Jesus, pede para o filho, pede para a mãe que o filho atende, né? Não é isso? Quem viu o Alto da Compadecida, aquele filme? Maria resolve tudo, Jesus sai fora, Maria dá um jeito, né? O malandro gosta de Maria, né? Jesus não dá para dobrar. Jesus é durão. Jesus é aquele pai pentecostal de 1915 que bate no filho. Porque essa concepção pentecostal, de onde eles aprenderam aquilo? Evidentemente da Suécia, dos pregadores suecos que vinham com um fundamentalismo muito rígido contra a religião estatal lá na Suécia, mas também cruzou com um Cristo duro que precisava para esse Brasil. E aí o que acontece? Cristo virou duro, legalista. E a Maria que é amorosa, acolhedora. Peça para o filho, peça para a mãe que o filho atende. E o filho? Não vai para Jesus. Jesus não vai te acolher. Jesus é durão, é legalista, intolerante. É por isso que homem não chora. Homem não chora, menino. Para de chorar. Homem não mostra sentimento. Não mostra nada. É duro. Jesus não chora. E aquele versículo, cala a boca, Jesus não chora. Então, porque Jesus é durão. Maria que é legal. Você vai pedir para quem, por favor? Para sua mãe ou para o seu pai? Pedir para a mãe, claro, né? Porque o pai é duro, e ele tem que ser, não tem outro lugar para ele. Não existe pai bonzinho, não existe pai legal. Agora até tem umas coisas surgindo no mercado, que os homens estão perdendo a identidade muito e estão tentando se encontrar de algum jeito. Mas na raiz da formação do brasileiro, o pai é duro, Jesus é duro, Deus é mais duro ainda, Deus fica tão mais difícil. Enfim, essa religião que veio para o Brasil, o que veio para resolver o problema desse país, trouxe mais problema. Virgindade e maternidade, não é para você nem para mim. Então, e Jesus? Distante, lá longe, quase não existe. E o que ele faz? Maria é vitoriosa, Jesus é o derrotado. E no discurso, Maria acolhe, e Jesus, duro, inflexível. O que aconteceu com a masculinidade do homem brasileiro? Ficou isso aí. Ficou arreligiosa. Não religiosa. A mulher cuida da casa. O homem cuida do trabalho. Antigamente, né? Mas está no seu sangue. Ainda não mudou. Embora a sociedade e a economia está mudando. A mulher cuida da religião. O homem cuida dos seus interesses. Não tem religião para homem. Por que tem mais mulher na igreja do que homem? Em qualquer igreja, até na igreja católica. Porque igreja é coisa de mulher. No alemão eles têm umas palavras. 3 palavras com Q, com K. Que é isso? Cozinha, igreja e... Como é que é? Não. Eu esqueci a terceira. Mas é tudo coisa de mulher. Igreja e cozinha é coisa de mulher, entende? Essa é a coisa. Mulher vai para a cozinha e vai para a igreja. Não é coisa de homem. Do catolicismo isso. Então, quando veio o brasileiro para cá com essa formação, com a monocultura, uma só coisa era produzida no Brasil. O quê? Cana. No começo extraíam pau-brasil, depois cana. Para quê? Para enricar e voltar para Portugal, né? Então, se era esse o único objetivo do homem, ele oprimiu primeiro o índio, depois o negro e todo mundo. Tanto que o ditado era o seguinte: branca para casar, mulata para fornicar e negras para escravizar. As mulheres tinham categorias para isso. É isso que eles queriam. Tudo veio para ser desse senhor do engenho, esse senhor dos escravos. E o homem veio com essa mentalidade: trabalho é coisa de escravo.
os antigos visitantes do Brasil achavam muito estranho que no Brasil era difícil você encontrar no interior de Minas Gerais, mas isso era em qualquer praia, qualquer lugar, um homem brasileiro com uma ferramenta de trabalho na mão. Nunca. Um outro sujeito falou que foi para o sul dos Estados Unidos, na região escravocrata, diz, olha, nunca vi um homem branco de pé lá, não é? Tem sempre sentado, né? É a mesma coisa. Onde tem escravo, ninguém quer trabalhar. E o Brasil cresceu nessa escravidão, e essa escravidão gerou uma indisciplina em todas as áreas, inclusive sexual. E o catolicismo fazia um ciclo: pecado, arrependimento, confissão, né? Na verdade é confissão, não é bem arrependimento. É pecado, confissão, penitência, liberdade. Novo pecado, nova confissão, a nova absolvição, novo pecado. Um ciclo interminável de absolvição, baseado na superstição do sacramento, que a Igreja Romana ensinou. Resultado: completa indisciplina, completo jeitinho. Dá um jeitinho. Como é que dá um jeitinho? 5 Padre Nosso e 7 Ave Maria, né? Ave Maria de novo. Você vai pagar esse pecado. E depois disso, como se a oração fosse castigo, depois disso, você tem um homem brasileiro mal formado. O homem brasileiro, formado nesse país, da junção do ameríndio, do afro, do escravo africano, do português degradado ou lixo de Portugal jogado aqui, e mais tarde dos imigrantes, este brasileiro sofre da doença mortal do pecado, exacerbada pela perversão do catolicismo, cuja imagem masculina ficou destruída pelo exacerbamento da grandeza da imagem de Maria e pela dilapidação, pela destruição da imagem de Jesus. O resultado é um homem brasileiro, como você conhece, machão, mas fraco, carne é fraca, né? Violento, mas supersticioso. Qual que é o projeto de Deus? Kei Yuasa, um pregador da Igreja de Cristo, da Igreja evangélica Holiness, ele prega entre imigrantes japoneses de pensamento pentecostal. Ele disse numa palestra dele que o homem brasileiro é um projeto na mente de Deus, onde a irmandade poderia funcionar. Eu gostei dele. Ele é japonês, mas pode ser otimista, né? Mas o ponto é que o Kei Yuasa está dizendo que tem caminho. Qual que é o caminho para isso? Então eu quero passar essa segunda parte da palestra falando que o caminho é aquilo que esqueceram de trazer para o Brasil. Jesus. Abre sua Bíblia em João capítulo 2. Jesus é a solução. Jesus, em capítulo 2 do Evangelho, está naquelas bodas de Caná da Galileia e no meio daquelas bodas aparece a Maria dizendo em versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Por que é mais difícil? Porque Jesus não sai para lá a mãe dele, com gentileza, e da mãe dele diz, então façam tudo o que ele disser. Ela consente. Eu pensei que era briga. Que tenho eu contigo, os demônios falam para Jesus. Que tenho eu contigo, Davi fala para os assassinos. Mas aqui Jesus fala com a mãe dele, o que eu tenho? Não temos nada em comum, a minha hora não é chegada. O que está acontecendo? Jesus está sendo um modelo de homem que assume o seu papel. Nós temos que pregar um Jesus que assume o papel. Qual é o papel que ele assumiu aqui? O papel de Messias. Aqui o papel de Senhor, Senhor da sua mãe até. O papel de Salvador, o papel de quem toma a iniciativa e sabe o que vai fazer. E não recebe ordem, não é conduzido. Ah, então estamos sendo machão de novo. Vai com calma, mas veja o que Jesus está fazendo. Maria pede, e ele diz, não, eu sei o que vou fazer. E Maria diz, então tá bom, então faça o que você tem que fazer. E ela nem sabe, ele nunca fez milagres antes. É o primeiro milagre, ela não sabe que ele vai fazer milagre. E ele faz a transformação de água em vinho. O Jesus que assumiu o seu papel, sempre. Nunca vi Jesus fugindo de uma coisa que fosse seu papel. Ele rejeitou outros papéis. Não sou dividor, não vim aqui para dividir herança, não vim aqui destruir a lei, não vim aqui fazer coisas que vocês acham que eu vim fazer.
Mas, quando era o papel dele, ele aceitou. O John Piper escreveu sobre masculinidade cristã madura. Ele disse o seguinte: no cerne da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para guiar as mulheres, prover a elas e protegê-las, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Repito, no cerne da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para guiar as mulheres, prover a elas e protegê-las, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos. Diferentes relacionamentos. Se eu sou marido, é uma forma como eu vou guiar, prover e proteger. Se eu sou amigo de uma mulher, é uma forma totalmente diferente. Se eu sou pai, se eu sou filho, sempre vou ser masculino. Masculinidade se exerce com todas as mulheres, na forma apropriada de cada relacionamento. Mas assumir responsabilidade benevolente. Ou seja, Jesus dizer, pode deixar que eu cuido disso. O homem brasileiro tem sido criado com um Cristo deficiente e não entendem como Jesus assumiu sempre os seus papéis, assumiu a cruz e não deixou de cumprir a sua tarefa. Não vamos deixar de cumprir a nossa. Hoje tem uma onda de querer deixar as mulheres pregarem, as mulheres ocuparem o púlpito, as mulheres tomarem conta da igreja, e se deixar elas tomam, porque elas já são maioria, numérica. É covardia. Jesus disse para a mãe dele, espera aí. Veja, Maria. Espera aí. E aí, ele fez o que devia fazer. Ventos modernos do feminismo, os homens estão com medo danado das mulheres, os homens não sabem mais o que fazer. Porque antes ele trazia dinheiro para casa, agora ela ganha mais. Antes ele era sem vergonha, agora elas também são. Então ele não sabe mais como ser homem. O que acontece? Tem que assumir o seu papel. Leia na Bíblia. Leia Jesus antes de ler Paulo. Primeiro Jesus, depois Paulo. E vai ver um homem que não era machista, mas não deixou o matriarcado acontecer na igreja. Na igreja de Jesus, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem Maria. A Trindade católica tem Maria. Mas como fica três? Eu não entendo, mas é assim. Ninguém entende a Trindade, eles não entendem também. Então, mas o ponto é que nós não vamos ser omissos. Nada, como foi falado, de síndrome de Adão. Nada de ausência do Pai. Nada de soldado covarde. Em João capítulo 2 ainda, outro aspecto que é para valorizar na pregação de Jesus. Um Jesus homem. Em João capítulo 2, depois de fazer vinho, ele vai ao templo e expulsa os feirantes do templo. Quem aqui já desmontou, expulsou uma feira? Chega, hoje não tem feira, todo mundo para casa. Quem já fez? Deixa eu ver. Eu proponho que você faça isso próximo sábado. Vai para a feira e desmonte a feira. Faz seguro de vida antes, eu acho melhor. Mas, não pensa comigo. O homem pegou um chicotinho de cordas, olhou para todo mundo e tira isso daqui. Tira isso da casa do meu pai. Fora. Fora com isso. Virou a mesa do cara que mexia nas moedas. Todo mundo ajudou a juntar, né? Mas ele não estava desvairado. Ele falou, tira aqui as gaiolas das pombas. Ele não ia derrubar a gaiola das pombas e fazer um estrago nas pombas. Tira. Não faça da casa do meu pai casa de negócio. Como é que a feira desmontou? Jesus era um pedreirão, arquiteto, aliás, a palavra é tecton, né? Ele é carpinteiro, mas a palavra é tecton no grego. Pedreiro. Quem é pedreiro aí? Pedreiro, levante a mão. Não tem pedreiro aqui? Ah, tem alguns. Geralmente não é fraco, não. É, né? Se for fraco, não é pedreiro. Então, mas Jesus era um pedreirão forte assim? Pode ser forte, mas para enfrentar uma feira, gente, peraí. É a coragem. Esse homem, é macho. Ele não está brincando. Ele mandou embora. Sai fora. Sai que o negócio vai ficar feio. Tudo bem, deixa para lá, vendo semana que vem, né? Depois de uns dias ele foi
assim, teve outra vez que ele expulsou os vendilhões do templo, e aí os intelectuais vieram, a Universidade de Jerusalém, vieram os líderes. Com que autoridade você fez isso? Jesus respondeu, com que autoridade João Batista fazia o batismo dele? Do céu ou dos homens? Se disser do céu, dá mal, porque a gente não foi. Se disser dos homens, a gente apanha. Não sabe, eu também não sei. Os caras foram embora. Depois vieram o centro-direita, o partido do centro-direita, os fariseus, com o partido do direitão, os herodianos, né? Vieram os dois. Pode pagar imposto, elogiar Jesus, o senhor é tão bom, ensina tão bem, como o senhor é legal. Tá. Pode ou não pode pagar imposto? Dá uma moeda para mim. Quem tem moeda aí? Rápido, dá uma moeda para o homem. De quem que é? A marca aqui, a cara e o escrito. Do César. Então dá para César o que é de César, dê para Deus o que é de Deus. Ixi, acabou a história. Jesus, tem uma perguntinha. Nós somos os saduceus, né? Não acreditamos em nada e somos muito bons. É o seguinte. Uma mulher tinha 7 maridos, 1, 2, 3, casou com todos morreram. Na ressurreição, você é uma briga para ter mulher. É minha, não é minha, né? Vocês não sabem nem a Bíblia, nem o poder de Deus, não sabem nada. Na ressurreição não se casa, nem se dão em casamento. Acabou com a pergunta que eles tinham atormentado os fariseus por uns 200 anos. Aí ele falou, deixa eu fazer uma pergunta. De quem que é o filho de Davi? É de Davi? É. E como é que no Salmo 110 ele chama, o Messias é chamado filho de, aliás, o Messias é filho de Davi? Sim. E como é que no Salmo 110 o Messias é chamado de Senhor por Davi? Como é que o pai, tão mais importante, chama o filho de Senhor? Como é que você explica isso? Não sei. Então chega de me conversar. Não quero mais conversa com vocês, não sabem nada. E Jesus é genial. Ele foi para Yale, ele foi para Harvard, ele foi para USP e colocou todos aqueles doutorzões MS6 com cara de bobo. Com todo mundo, não sei o que eu vou fazer agora. Vixe Maria, eles vão dizer. Né? Mas o ponto é que Jesus é valente, é inteligente. Você pode admirar Jesus. Não existe homem mais forte, mais inteligente e mais gentil do que Jesus. Deixa vir as crianças aqui. Pegou no colo. A criança da Palestina, gente, que coisa mais suja que criança da Palestina. Nem nas favelas que você conhece aí tem criança suja daquele jeito. Eita coisa fedorenta. Ele pega no colo. Jesus conversa com aquela mulher no poço. Aquela mulher tem má fama, gente. Ela teve 5 e agora está com um que sei lá o que é. Jesus é o 7º. Que isso? Oi? Mas olha só, que esse Jesus não é um homem qualquer. É um homem admirável. E nós temos que pregar esse Jesus, que o homem brasileiro pode se identificar com ele, não para ser, desculpe a palavra, um animal atrás de moças, não para ser um cara violento, para fazer o mal para o oprimido. Antes fazia para o negro, antes fazia para o índio, depois fazia para a mulher, agora faz para a criança, faz para a esposa, faz para o subalterno, faz para qualquer um. Não, é para o homem brasileiro ser como Jesus. Um homem digno, um homem forte e um homem tão bom. Esse é o Jesus. Jesus que conversou em João 8 com a mulher adúltera, e em vez de ser durão, falou, vai embora, nem eu te condeno, vai, não peca mais. Não é um Jesus inflexível, não é um Jesus duro, é um acolhedor. Peça para o filho que o pai atende. Peça para o filho que o pai atende. E o filho é tão bom. Esse filho, na última noite dele, em vez de pedir o prato predileto, lavou os pés dos discípulos. Esse Jesus, no dia seguinte, vai enfrentar murro, cuspe, maus tratos, e vai reagir com força, com coragem, para ir até o fim naquela cruz. Esse Jesus na cruz, pelado, sem nenhum pedacinho de pano para proteger a dignidade dele, vai dizer, filho, eis sua mãe, mãe, eis seu filho. Criando a fraternidade cristã. Esse Jesus é um Jesus que não ensina que o homem vence por ser malvado,
por ser estúpido, por ser omisso, mas que todo o tempo, pensa no bem dos outros. Um homem que serve na bacia e serve na cruz. Pilatos, zombeteiramente, depois que Jesus foi açoitado, arrebentado, gritou, trouxe Jesus ali, ele todo arrebentado, eis o homem. Se fosse latim, ecce homo. Mas era verdade. O único homem que já existiu na face da terra, homem de verdade, macho, valente, inteligente, mataram na cruz. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou e imediatamente disse, vocês vão ser minhas testemunhas. Vão ser como eu. Vocês vão por toda parte e preguem essa mensagem a todas as pessoas. E eles vão, lá no Brasil, ser homens com a masculinidade de Jesus. Verdadeiros servos com força controlada pelo Espírito. Com iniciativa para fazer a vontade de Deus. Com disposição para servir todas as pessoas. A mais fraca, a mais oprimida. É isso que nós queremos ser. O sonho é esse. Que a nação brasileira seja um local onde o ibérico, o africano, o ameríndio, os imigrantes, homens, mulheres, velhos, crianças, pobres, ricos, inteligentes, não tão inteligentes, complicados, descomplicados, ursa, vaca, leão, cordeiro, possam todos sentar aos mesmos bancos, na mesma mesa, celebrar o seu Senhor e viver a verdadeira fraternidade que não vem do cadinho das raças, mas que vem do amálgama do Espírito, que vem de sermos um com Jesus. Ele é o homem que o brasileiro tem que ser. Comece com você.